Como é que o Enem pode cobrar esse assunto tão complicadinho que é a função trigonométrica? Pessoal, olha só. Enem adora contextualizar os temas. Tudo que fica oscilando, tudo que fica repetindo, tudo que trabalha de forma periódica, no caso, as funções, você consegue ah, expressá-las por meio de uma função trigonométrica, tá bom? Então, essa aqui é a parte 2, certo? Em que nós vamos resolver assim, algumas questões que já caíram no Enem, em que temos que fazer uso de função trigonométrica. Então, vem comigo. Pessoal, olha só, questãozinha aqui, ó. Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, disse que o satélite atingiu apogeu e perigeu, respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor de R em função de t seja dado por. Bom, temos uma equação, né? E notem o seguinte, que essa equação, aliás, que essa função tem como suporte, ó, o cosseno, tá bom? Temos como suporte a função cosseno, ok, pessoal? Então, vamos lá, ó. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu, né? E no perigeu. Lembrando, o que é o apogeu e o que é o perigeu? Tá aqui, pessoal. Ó. São os valores máximos e mínimos de quem? De R, tudo bem, pessoal? Ok. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge valor de... Gente, olha só o que acontece aqui nessa questãozinha. O que acontece, pessoal? É o seguinte. Aqui embaixo, eu tenho, enfim, tem um cosseno, né? Tem um cosseno de um ângulo, certo? E o que vai acontecer, gente? É o seguinte, eu estou interessado nos valores máximos e mínimos de R, tá bom? Então, olha só, para o cosseno, qual que é o valor máximo do cosseno? O valor máximo é 1. Independente do, valor, do ângulo que estiver dentro do parênteses aqui, o valor máximo para o cosseno é 1. O valor mínimo para o cosseno é menos 1. Ok, pessoal? O que vai acontecer aqui? Olha só. Se eu vou ter que somar, né, no caso, os valores de R para o apogeu e perigeu, muito tranquilo. Vamos colocar as parcelas aqui em cima. Olha só. É 5,865. Eu vou dividir por... Gente, quando esse carinha aqui for igual a 1, eu vou ter o quê? Olha, 1 mais 0,15 vezes 1, que é o quê, pessoal? 1,15. Ou seja, pessoal, como o nosso cosseno, né? O nosso cosseno está no denominador, quando ele for máximo, eu vou ter o quê? Eu vou ter o perigeu. Perigeu é o quê, pessoal? Valor mínimo, ok? Agora, quando o cosseno for mínimo, ou seja, quando o meu denominador for o menor possível, a minha função vai atingir o valor máximo, tá bom? Então, o valor máximo é o quê? É o apogeu. Eu vou somar aqui, ó, mais 5,865 dividido por... Gente, olha só. 1 mais 0,15 vezes menos 1, na verdade é 1 menos 0,15, que é 0,85. Galerinha, olha só, você está no meio da prova do Enem, fazer divisão com número decimal não é uma coisa muito legal, não. Então, o que eu sugiro, né, assim, que você faça aqui, ó, soma com esses números aí. Eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 100, tá bom? Aqui por 100, aqui também. O valor não muda, tá bom? Aqui também, ó. Por que eu estou multiplicando por 100 em cima e embaixo? Muito tranquilo, ó. Sabe esse 1,15 vai virar o quê? 115, ok? Então temos o seguinte, ó. 5,865 vezes 100 dividido por 115 mais 5,865 vezes 100 dividido por 85. O trabalho que você vai ter assim na sua prova, né, na prova do Enem, seria o seguinte, ó, realizar as operações aqui, ó. 5,865, tá bom? Dividido por 115, eu não vou fazer aqui no rascunho, certo? Isso aí, enfim, é um trabalho braçal. Você vai encontrar um valor, pessoal, você vai encontrar um valor igual a 51. Ou seja, essa expressãozinha aqui, ó, essa fraçãozinha aqui, ó, vai ser igual a 51. Então temos o seguinte, ó, 51
vezes 100 mais. E essa outra expressãozinha aqui, você fazendo assim a continha de divisão super tranquila, você vai encontrar o quê, ó? 69, ok? E multiplica por 100. Ou seja, pessoal, 51 vezes 100, 5.100. 69 vezes 100, 6.900. Essa continha aqui, você vai encontrar um valor igual a 12.000, que é justamente o itemzinho B de bola. Tá bom, pessoal? Essa questão aqui, galerinha, olha, Leandro, e essa variável t, você nem utilizou. Por quê? Porque a questão estava interessada aqui nos valores máximos e mínimos. A sua função R de t vai atingir o valor máximo quando o seu cosseno for o quê? For mínimo. Por quê? Porque o meu cosseno está no denominador, está na parte de baixo da fração. A sua função aqui vai, enfim, vice-versa, né? Sabendo que o cosseno fica oscilando entre 1 e menos 1, ele vai influenciar diretamente no R de t. Tá bom, pessoal? Bora para a próxima questãozinha. Vamos lá, hein, galerinha. As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus, ó, vamos gravar esse negócio aqui, ó, 15 graus com a vertical. E elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Então, olha só, pessoal, temos um segmento, né, um segmento AB aqui, ó. Esse segmento AB, ele mede quanto? Ó, mede 114 metros, ok? Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo, prisma oblíquo de base quadrada. Opa! E uma delas pode ser observada na imagem. Gente, seguinte, ó. A base desse negócio, né, independente assim do tipo de prisma, a base é o quê? É um quadradão bonitão, ok? Utilizando 0,26 como um valor aproximado para a tangente, né, de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço. Gente, seguinte, olha só, vamos lá. Vamos colocar uns dados aqui, ó. Primeira coisa, nós sabemos que existe um ângulo, né, de 15 graus com a vertical. Então vamos fechar um triângulo retângulo aqui, ó. Ok? Em que esse ângulo cá embaixo, ó, ele mede 15 graus, tudo bem? Aqui embaixo é 15 graus. E a altura, né, no caso, distância do ponto A até o ponto B, tá ali, ó, que vale quanto? Ó, vale 114, beleza, pessoal? Aí o que vai acontecer? Como é que você vai descobrir assim o valor, né, o valor dessa área? Muito tranquilo. O que você vai fazer aqui é o seguinte, pessoal. Olha só, você vai descobrir o valor daquela área que está lá em cima. Por quê? Esse prisma, pessoal, a base dele, como é um quadrado, então, lá em cima, ó, vou colocar um B aqui de... Colocar um X, tá bom? Vou colocar um X. Esse X lá em cima, ele vai ser o mesmo X cá de baixo. Tudo bem? Então, se eu descobrir quanto é que vale o X lá de cima, eu sei quanto é que vale o lado de um quadrado. Tá, como é que eu vou fazer isso? Muito simples, ó. A tangente, né? A tangente de 15 graus é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O nosso cateto oposto, pessoal, é o x, ok? E o cateto adjacente é o 114, né? Aí, pessoal, o nosso x aqui no caso vai ser igual, ó, a 114 vezes 0,26, né? No caso aqui, pessoal, você vai encontrar que o seu x vai ser igual a 29,64. É continha, pessoal, é só fazer continha aí, tudo bem? No caso, metros, né? Aí, olha só, ele quer saber a área desse negócio aí. A área, pessoal, vai ser o quê? O x ao quadrado, ok? Vamos fazer aqui embaixo, aqui, ó. Nós sabemos que a área, no caso, vai ser o quê? O x ao quadrado, ou seja, 29,64 ao quadrado. Aí você vai olhar as opções e assim, não tem um valor exato, tem o que? Tem intervalos, ou seja, bom, menor que 100, entre 100 e 300 e assim por diante. Gente, ele quer valor exato? Não, ele quer um valor, ele quer descobrir qual que é o valor que pertence à área da base. Olha só, pessoal,
29,64, tá tão pertinho de 30, não tá? Então, assim, a área, pessoal, ela vai ser aproximadamente, ela vai ser o quê? Aproximadamente, ó, poxa, 30 ao quadrado. Opa, agora melhorou, né? Então, essa área, pessoal, vai ser o quê? Aproximadamente 900 metros quadrados. É um pouquinho menor, tá bom, pessoal? Não vai ser 900, não. É menor que 900. Mas, olha só, é bem maior que 700, tá bom? Então tá aí, ó. Itemzinho é uma questãozinha bem tranquilinha também. Beleza, pessoal? Bora para a próxima questão, hein? Vamos lá. Segundo o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas, ora é escassa com preços elevados, ora é escassa com preços elevados, ora é abundante com preço mais baixo. Então, peraí, uh, se está sobrando, o preço fica baixo. Se está faltando, o preço fica o quê? Lá em cima, ok? O que ocorre no mês de produção máxima da safra. Ok. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais, né, no quilograma, de um certo produto sazonal, pode ser descrito em função, tem a funçãozinha aqui, essa funçãozinha P de x, certo? Que depende, né, do cosseno, né, o cosseno de um ângulo, tudo bem? Em que x representa o mês do ano, sendo x igual a 1, né, mês de janeiro, x igual a 2, fevereiro e assim por diante. Até x igual a 12, né, associado ao mês de dezembro. Na safra, na safra, o mês de produção máxima desse produto é o que, pessoal? Olha só. Quando você tem a produção máxima, o que acontece com o preço, pessoal? O preço vai ser máximo ou vai ser mínimo? Vai ser mínimo, tudo bem? Porque olha só, quando for abundante, né? Quando for abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção é o quê? Máxima da safra. Então, olha só, eu tenho que analisar esse negócio aqui, ó, quando o meu preço, o PX aqui, ó, for o menor possível, tudo bem? Ele só vai ser o menor possível, pessoal, quando o meu cosseno for o menor valor possível. Leandro, esse 8, esse 5, esquece, isso aqui não vai influenciar em nada. Eu estou interessado somente o quê? Quando o meu preço for o menor possível. Ele só vai ser o menor quando o cosseno desse ângulo, como assim esse ângulo? Gente, esse esses carinhas aqui, todinhos aqui, ó, eles representam um ângulo, tá bom? Então, o que acontece? Eu preciso, na verdade, saber quando o meu cosseno daquela expressão ali, ó, vai ser o menor valor possível. Nós sabemos, pessoal, que o cosseno fica oscilando, né? Entre 1 e menos 1, certo? Então, o que acontece? Para que o meu preço seja mínimo, o meu cosseno tem que ser o quê? Tem que ser o mínimo. Ou seja, o cosseno daquela expressãozinha lá, o cosseno de π vezes x menos π dividido por 6, pessoal, tem que ser valor mínimo, que valor mínimo, no caso, é menos 1. Ou seja, pessoal, onde é que o meu cosseno vai ser igual a menos 1? Quando o ângulo for o quê? Π radianos. Então, quer dizer o seguinte, ó, pessoal, quer dizer o seguinte, que aquela expressãozinha dentro, né, dentro assim do parênteses, ou seja, π vezes x menos π dividido por 6 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a π radianos, tá bom? Por quê, pessoal? Porque o cosseno de π vale menos 1. Isso é lá da circunferência trigonométrica. Fazendo a multiplicação cruzada, você vai ter o seguinte, pessoal, que π vezes x menos π vai ser igual a 6 vezes π, pessoal, 6π, ok? Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. π vezes x vai ser igual. Menos π passa para o outro lado, vai ficar π, ok? Então, π mais 6π, no caso, 7π. Cortou π de um lado, π do outro, o seu x aqui, pessoal, vai ser igual a quanto? Ó? Vai ser igual a 7. 7 vai ser que mês, pessoal? Vai ser o mês de julho, tudo bem? Então, ó, mais uma questãozinha aí, caiu no Enem, super tranquila, certo? De se resolver. Bora para a próxima, pessoal. Vamos lá. Um cientista
em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo, bom, tem uma função aqui, olha só, pessoal, uma função que depende do cosseno, né? Em que a azão, Bzão e o K são constantes reais positivas e T representa variáveis de tempo medida em segundo. Ok. Considere que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas ah, sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados. Pressão mínima 78, pressão máxima 120 e número de batimentos cardíacos por minuto igual a 90. A função P de T obtida por esse cientista ao analisar o caso específico foi: gente, olha só, temos a função aí, uma função trigonométrica que depende do cosseno. Temos que descobrir quanto é que vale o Azão, Bzão e a constante K, ok? Olha só, pessoal, o Azão e Bzão estão associados aqui à imagem da função. Quem que vai ser a imagem? A imagem vai ser o quê? A pressão, né? No caso, pressão máxima e pressão mínima. E a constante K, ela está associada a quem? Está associada ao nosso período da função cosseno, tudo bem? Mas vamos lá, pessoal. Quantidade de batimentos aqui, por minuto, 90. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar primeiro a nossa imagem, Valor mínimo da imagem, 78. Valor máximo da imagem, 120. Poxa, quem viu, assim, a parte 1, eu vou deixar aqui um link, né, assim, se eu lembrar. Como é que você vai extrair, né, descobrir o Azão e Bzão, sabendo que a sua função tem um valor máximo e um valor mínimo, ok? Muito tranquilo, Quando eu tiver Azão mais Bzão, eu vou ter o que? Valor máximo, que é, no caso, 120. Quando eu tiver Azão menos Bzão, eu vou ter o valor mínimo, que aí vale quanto? 78. Ok, pessoal? Gente, muito tranquilo. Equação 1, equação 2. Vou somar as duas equações. Azão mais azão vai ser igual a 2 azão. Bzão menos Bzão é zero, tá bom? 120 mais 78 vai ser igual a 198. Daqui, pessoal, você já tem o quê? Que o seu azão vai ser igual. Bom, 198 por 2 vai ser igual a quanto? 99, ok? Gente, e o Bzão? O Bzão, pessoal, você pode utilizar tanto a equaçãozinha 1 quanto a equaçãozinha 2. Utilizando a equaçãozinha 1, o que você tem aqui? 120, né? Menos 99 vai ser igual a quanto, pessoal? Vai ser igual a 21, ok? Então, o que vai acontecer aqui, daqui você já tem, que o Azão vale 99, 99. O Bzão vale 21, 21. Opa, pode ser tanto a opção Azinho, Czinho e Dzinho, tá bom? Então já vou excluir aqui, o Ezinho e o Bzinho, ok? Tá, como é que eu vou descobrir agora, pessoal? A nossa constante K é o seguinte, sabemos que a quantidade de batimentos por minuto é igual a 90. Então temos aqui, olha, 90. Um minuto, no caso, são 60 segundos. Eu quero saber agora quanto tempo eu vou gastar para, enfim, ter um batimento, né? Em quanto tempo em segundos, certo? Então, o X aqui no caso, ah, e o 1 aqui para o batimento. Ou seja, o nosso X aqui, pessoal, no caso, vai ser igual a 60 sobre 90, né? Zero em cima, zero embaixo, cortou legal. Simplificou por 3, ou seja, o seu X aqui no caso, vale quanto? Vale 2 terços, ok? Tá, o que representa esse 2 terços? 2 terços é o período da sua função. Nós sabemos que o período da função cosseno, pessoal, vale quanto? O período da função cosseno é igual a 2π dividido pelo módulo de Czinho, só que o nosso Czinho aqui é a constante K, né? Então vai ser 2π dividido por K, ok? Lembrando que o nosso período vale 2 terços, ok? Então, 2 terços tem que ser igual a 2π dividido por quanto? Por K, ok? Olha que legal, pessoal. Corta esse 2 aqui de um lado com o 2 do outro lado. Daqui você vai ter o quê? Olha, que a sua constante K vai ser igual a 3π. Tá aqui, ó. Então, olha só, você conhece o Azão, conhece o Azão, conhece o Bzão e conhece a constante K. Gente, olha só, Azão é 99, Bzão é 21
E a constante K vale quanto? Vale 3π. Ou seja, a opção correta aqui no caso, pessoal, vai ser a opção A. Tá bom, pessoal? Valeu. A parte 3, né? Nós vamos também resolver outras questões aí, desse mesmo estilo que caiu, tá bom, pessoal? Caíram no Enem. Valeu, um forte abraço, tamo junto, muito obrigado.